mente, para o seu corpo, nos mudaremos para a próxima parte do nosso programa, que é uma entrevista com um convidado especial. E esse próximo convidado é verdadeiramente, incrivelmente especial, tanto para Lee quanto para mim. E o seu nome é Dr. Clint Rogers, e ele conversa conosco desde o Nepal. Então eu gostaria de me assegurar de que o Clint está lá conosco. Clint, você está aí? Sim, estou aqui. Muito bom estar com vocês nesse belo espaço. Bem, temos estado tão empolgados por ter você de volta. Eu apenas quero informar a todos que o Dr. Clint esteve em nosso programa da Quarta da Cura, no ano passado, em novembro, mas foi apenas para os membros. E depois de sua entrevista, Lee e eu absolutamente sabíamos que nós queríamos apresentá-lo novamente para esse programa gratuito. Seu trabalho é surpreendente. E nós experimentamos pessoalmente para nós mesmos. Na verdade, Lee e eu estamos participando em algum de seus antigos protocolos secretos. Seu livro, Segredos Antigos de um Mestre Curador, é excepcionalmente bom, uma leitura muito atraente e acompanhada por links da web para vídeos muito úteis e divertidos. Mônica e eu, na verdade, compramos e demos mais de 20 de seus livros, mesmo depois deste momento. E demos para amigos por 5 meses, mas antes, deixe-me falar um pouco sobre ele. Dr. Rogers, PhD, era um pesquisador universitário premiado, que não tinha tempo para medicina alternativa até encontrar o antigo mundo de cura do Dr. Pankaj Naran, enquanto procurava desesperadamente uma solução para manter seu próprio pai vivo. Dr. Clint passou mais de 10 anos viajando com este lendário mestre curador, documentando muitos de seus segredos antigos e milhares de suas histórias de cura. Em seu livro altamente aclamado, que eu tenho uma cópia aqui, Ancient Secrets of a Master Healer, é aqui que ele compartilha algumas dessas histórias e segredos incríveis. O livro foi publicado e traduzido em mais de 30 idiomas. Ele também descreve a linhagem ininterrupta de mestres curadores que remonta a mais de 2.000 anos até Jivaka, que era o médico de Buda. Dentro deste livro estão as 6 chaves secretas para a vida, para criar e manter uma saúde vibrante, energia ilimitada e paz de espírito em qualquer idade. Há 5 meses, nós entrevistamos o Dr. Clint na quarta-feira, como fazemos agora, e também aconteceu que aquela era a noite onde ele receberia o título de Cavaleiro da Realeza do Governo Italiano. Então vou parar por um momento. O título de Cavaleiro da Realeza Italiana, isso aconteceu. Deixe eu mostrar algumas fotos desta incrível honra. Então, conforme você olha para isso, neste momento maravilhoso, este título de Cavaleiro foi em reconhecimento a toda a ajuda de cura que ele havia dado gratuitamente à humanidade, que foi facilmente visto e notado por muitos. Eu particularmente gosto desta foto. A espada de Cavaleiro, ao lado de seu livro notável e transformador. Isso aconteceu logo depois do show. Clint é um singular testemunho vivo e ambulante do poder do amor e da compaixão hoje. Dr. Clint, meu amigo, seja bem-vindo ao show. É tão bom estar com vocês. Eu sinto como se hoje... Sabe, eu realmente tenho um sentimento, eu fiquei muito empolgado por estar aqui com vocês, sabendo que todos que estão ouvindo, você está aqui por um motivo. E que haverá algo hoje que talvez compartilharemos, ou talvez algo que nós nem mesmo compartilharemos, mas algum saber que poderá vir para você, algum segredo que poderá mudar sua vida para sempre. Estou muito honrado em estar aqui e grato por fazer isso com vocês dois. Antes de continuarmos, eu quero ouvir um pouco sobre sua história, coisas que as pessoas não ouviram na nossa plateia do YouTube, mas antes disso, apenas traga um lampejo sobre quem você é, o que você faz. Como foi seu dia hoje? Hoje, quer dizer, os tempos, quando eu falo com vocês, são tão sincronísticos e belos. Hoje, na verdade, é ano novo no Nepal. Então eu tenho vindo aqui por mais de 10 anos com o Dr. Naran, o mestre curador,
sobre o qual fala o livro. E ele sempre quis que visitássemos esses orfanatos e que nos assegurássemos de apoiar essas crianças órfãs. E uma grande parte dos antigos segredos é perguntar o que você quer. Então hoje eu perguntei aos órfãos o que vocês querem. E eles disseram, queremos ir para um parque aquático. E eles nunca, jamais estiveram em um parque aquático antes. Então, juntamos um ônibus, colocamos as crianças lá, e foi uma experiência de humildade tão grande. Eu não percebi que eles nunca tiveram uma roupa de banho antes. Sempre estavam tomando conta de suas comidas, suas matrículas escolares, coisas diferentes como essas. E agora precisamos comprar as suas primeiras roupas de banho. Foi a primeira vez que eles estiveram em uma piscina. A primeira vez que eles entraram em um tubo-água. Porque mesmo as crianças maiores, elas não sabiam que podiam ficar de pé na água. Então às vezes era desorientador entrar na água. Então, precisávamos ajudar para que elas pudessem colocar seus pés no solo. E eu esqueci de dizer a elas para não tomarem água, não beberem água. Tivemos nossa primeira lição de nado. Sabe, não sei, são tantas coisas. Qualquer que tenham sido os problemas em minha vida, eles derreteram-se, porque eu percebi que há tantas coisas por ser grato. Então foi um belo dia aqui no Nepal. Que precioso. Eu acho que esse é apenas um exemplo das coisas que tendem a espirrar em sua vida uma vez que você começa a se conectar com uma energia que é maior do que você. E eu acho que é isso que aconteceu para você, Clint. Que você estava conectado com algo que você não podia negar com seus próprios olhos, que o conduziu nessa jornada para fazer o que você faz agora. Então eu adoraria que você apenas nos desse uma versão resumida da história de como o Dr. Naran salvou a vida do seu pai. E então isso desabrochou no trabalho que você faz agora. Obrigado, Mônica. Sabe, você está tão certa em dizer que isso está muito além de mim. Até mesmo o subtítulo do livro diz um cético ocidental, um mestre oriental e os maiores segredos da vida. Eu comecei como um grande cético. E eu era tão honestamente arrogante. Eu tinha um PhD e eu era um pesquisador na universidade. Eu estava tentando resolver todos aqueles problemas com a minha mente. E às vezes me eram jogadas situações e desafios que eu não podia resolver. Então precisamos buscar algo muito maior do que nós mesmos. E este foi um daqueles momentos quando meu pai me ligou e disse que precisávamos nos encontrar. E eu disse, bem, eu sou seu filho, podemos falar no telefone. Ele disse, não. Você precisa me encontrar no meu escritório. Foi aí que eu sabia que algo estava errado. E eu me lembro de ir até sua casa, seu home office, e sentar-me na cadeira em frente à sua escrivaninha, e ele sentado na cadeira ao lado de sua escrivaninha, e seus olhos estavam baixos por muito tempo. E finalmente, quando ele olhou para cima, foi quando ele me disse, sabe, eu não disse a sua mãe, e não disse as suas irmãs e irmãos, mas eu nem sei se eu verei esse final de semana, e eu gostaria que alguém soubesse para arrumar as coisas, para que sua mãe não tenha que fazer isso. E, cara, naquele momento eu me senti como um pouco desesperado, sabe, com confusão, sentindo como se todas as coisas que eram importantes, sabe, a universidade, as coisas diferentes, tudo aquilo desapareceu. Eu disse, o que está acontecendo? E ele me falou sobre como ele já tinha visitado 4 dos melhores médicos, e 2 deles disseram que você tem menos de 2 meses, não sabemos como te ajudar. Ele tinha pressão alta, ele tinha medicamentos para aquilo, alto colesterol, ele tinha medicamentos para aquilo, diabetes, ele tinha medicamentos para aquilo, mas a grande questão, ele disse, é que ele tinha tanta dor à noite, é como se alguém tivesse jogado seu corpo inteiro contra a parede. Meu pai sempre foi otimista, sempre encontrou o lado positivo das coisas, mas foi a primeira vez que eu ouvi dizer que ele tinha tanta dor que às vezes ele não sabia se queria viver para ver amanhã, sabe? E a depressão chegando, o início de demência, tantas coisas. Então o que se faz? Sabe, naquele momento em particular, eu disse a ele, sabe, eu acabei de conhecer esse mestre curador. Antes disso, eu disse, o que mais você já experimentou, que você tentou? Bem, eu encontrei esse mestre curador que disse que apenas ao tocar seu pulso,
eles podem saber o que está acontecendo e como te ajudar. E, Mônica, você acabou de mencionar as 6 chaves secretas do Cida Vida, mas, novamente, naquela época eu era tão cético, eu nem mesmo sabia o que eram essas coisas. Eu não tinha nenhuma conexão com elas, eu apenas sabia que eu estava desesperado. Quando eu falei ao meu pai sobre aquele mestre curador, ele não pareceu interessado de forma alguma, sabe? Ele disse, já tentei homeopatia, reflexologia, experimentei medicina chinesa, e todos eles fizeram grandes promessas, mas não me ajudaram. Sabe, eu ainda estou nessa situação, então, Clint, por favor, apenas preste atenção onde estão os passaportes para que possamos passar por isso, e então tentei o melhor que eu podia para me focar naquilo que ele estava dizendo. E finalmente, no final, eu disse, pai, o dia dos pais está chegando, e eu realmente não me importo com o que você diz. Eu preciso fazer algo. Então, eu irei com você para encontrar esse médico curador. Foi aí que meu pai sorriu e disse, bom, pelo menos não vai fazer nenhum mal. E então, acelerando a história, 6 meses depois, eu estava sentado no mesmo escritório com meu pai, nas mesmas cadeiras. Meu pai disse, eu tenho outro grande problema. Eu olhei para ele e falei, o que foi dessa vez? E ele disse, então ele puxou uma caixa de medicamentos debaixo da sua escrivaninha. Ele sorriu e disse, agora meu problema é que eu não sei o que fazer com todos esses medicamentos. Em 6 meses ele foi de 12 medicamentos para apenas 1. Ele não tinha mais pressão alta, então não precisava de medicamentos para pressão alta. Ele não tinha mais colesterol, então não precisava mais de medicamentos para colesterol. Não tinha nem medicamentos para diabetes. Até mesmo seus próprios médicos foram eles que o retiraram dos medicamentos, dizendo, você não precisa mais disso. Ele não tinha nenhuma dor em seu corpo inteiro. Não tinha mais pílulas para dormir. A sua mente estava tão aguçada que ele disse, agora eu quero completar o trabalho da minha vida, algo no qual tenho trabalhado por 30 anos, que é escrever este livro sobre como ajudar as crianças a fazer boas escolhas. Ele disse, nós ensinamos as crianças o que pensar, mas não como pensar. E então você pode me ajudar a terminar este livro? Eu disse, bem, esse é um pedido muito melhor do que o último. Bem, com certeza. Esta é apenas uma das muitas histórias de aquecer o coração que o Clint tem para compartilhar. E o que eu adoro, Clint, é que o que você representa é algo que é acessível mundialmente, porque o Dr. Naran visitou a Itália, muitos outros lugares na Europa e por todo o mundo, na verdade. Então eu adoraria que você contasse às pessoas, porque há esperança, e é isto que eu gostaria que as pessoas ouvissem. Eu acho que você chamou a atenção de todos. Então, conte sobre sua situação, compartilhe conosco essa comunidade mundial. Bem, eu gostaria de dizer que, novamente, eu era tão cético, mas quando você vê algo como aquilo acontecer, especialmente com alguém que você ama, sabe, eu senti como se tivesse recebido um presente que valia mais de $1 milhão. Então, eu literalmente fui até esse mestre curador, eu liguei para ele e disse, obrigado. Obrigado por esse presente, eu quero ajudar você. Eu quero ajudar a garantir que as pessoas saibam que há uma escolha. Eles podem não escolher, mas eu quero que elas pelo menos saibam que há uma opção. E naquele ponto ele riu. E eu estava tão confuso, eu perguntei, por que ele está rindo? Eu disse, eu sei que você precisa de ajuda. E ele disse, sim, eu preciso de ajuda. A missão dele, Dr. Naran disse, minha missão é que cada coração em cada casa no planeta Terra se beneficie desses antigos segredos. E eu disse, bem, então deixe-me ajudá-lo. Ele disse, não, porque eu conheço você agora. Eu disse, o que isso significa? Eu conheço você e sua mente está povoada demais. Mesmo se eu dissesse a você quais são esses antigos segredos, você tentaria compreendê-los com sua cabeça ao invés de compreendê-los com seu coração. E eu fiquei tão confuso, porque aquele era meu trabalho como um pesquisador da universidade. Eu entendo as coisas com meu cérebro. Então eu disse, o que eu faço então? E foi aí que ele disse, 2 coisas, e uma delas é, busque um período de silêncio. Ele me desafiou a ficar 10 dias em silêncio. Eu não sei se alguém que esteja nesse programa já ficou tanto tempo em silêncio, mas isso faz algo poderoso com você. Para mim foi assim, e com todos com quem eu conversei, na verdade, uma das coisas mais poderosas que eu acho que podemos fazer, há uma escritura que diz, fique em silêncio e saiba que eu sou Deus. Eu costumava pensar que era como Deus dizendo, sabe, fique quieto você aí embaixo e eu vou tomar conta de você. Mas agora eu acho que na verdade é uma equação matemática. Você fica em silêncio e você conhecerá Deus. É inevitável.
Eu pensava que toda a jornada era para ajudar meu pai com sua cura, mas eu não sabia quanta cura eu precisava. Até que eu fiquei em silêncio e percebi o quão cheia estava a minha mente. E eu percebi que a maioria das coisas que eu estava fazendo na vida, eu estava simplesmente jogando jogos inventados por outras pessoas. Sabe, eu vi que países eram feitos de pessoas. Eu tinha um PhD da universidade, mas estava simplesmente jogando aquele jogo, pois a universidade foi criada por pessoas. Eu estava jogando aquele jogo, eu recebi a graduação e percebi que dinheiro é inventado, não é algo real. E eu fui para o silêncio e perguntei o que mais podemos fazer como humanos? Quais são as novas coisas que podemos inventar que são mais saudáveis, ao invés de simplesmente automaticamente jogar esses jogos que outras pessoas inventaram? O que mais podemos fazer agora com uma nova consciência de quem nós somos? Na verdade, eu tinha um desejo secreto de que todo mundo tivesse a oportunidade de entrar em silêncio. E então, algo como aquilo aconteceu. Então, eu fui um daqueles que ficou muito empolgado quando o mundo desacelerou e eu disse, sim. E as pessoas dizem, quando retornaremos ao normal? Não, não queremos retornar, vamos adiante, vamos seguir adiante. Com certeza, vamos adiante. Então, vamos agora movermos adiante, porque nós tivemos tragicamente a passagem do Dr. Naran. E eu sei que você sentiu aquilo profundamente. No entanto, o legado do trabalho dele, de sua missão, continua através de você, através do livro e através das centenas de médicos que estudaram seus métodos. Então, o que é isso mover-se adiante? Em primeiro lugar, quando eu saí do silêncio, eu disse ao Dr. Naran, obrigado. Obrigado por aquele presente. Não apenas você salvou meu pai, mas você me deu uma nova vida e agora eu quero ajudar então por 10 anos. Eu fui abençoado e honrado por viajar com aquele mestre curador, alguém que para seus pacientes era uma pessoa como o Dalai Lama ou Madre Teresa, Nelson Mandela. Milhares de bombeiros do 11 de setembro documentaram milhares e milhares de casos, todos com um propósito de que as pessoas não precisavam vir até ele, mas que eles pudessem, na verdade, apenas pegar um livro ou ir para a internet e fazer um curso e descobrir quais são essas 6 chaves secretas para ter uma saúde vibrante, energia limitada e paz de mente. E toda a meta, eu sei, se ele tinha essa missão de tocar cada coração e cada casa na Terra, ele não poderia fazer encontrando-se com 300 pessoas por dia. Eu fiz a conta, nunca aconteceria. Então, no processo, nós já estávamos prestes a lançar o livro. E a coisa mais inesperada aconteceu, pois ele deixou seu corpo, sabe? Honestamente, naqueles momentos, novamente, aquilo me levou para momentos obscuros. Eu pensei que eu tinha trabalhado todo aquele tempo, com tanta devoção, com tanto amor, para fazer aquele lançamento para que as pessoas soubessem que ele existia, para saberem que ele podia fazer aquelas coisas. E então ele vai embora. E eu me lembro de sentar lá, e na época, eu não sei se você lembra-se de Jack Canfield, ele é o coautor de Chicken Soup for the Soul. E ele estava na Índia, passando por um dos Panchakarma, o profundo processo de cura com sua esposa ainda. E eu disse a ele, eu acho que eu farei 1 ano de silêncio e eu não sei o que eu farei a seguir. Eu não sei se eu publicarei o livro, eu não sei o que acontecerá. Sabe, eu estava no meu tipo de depressão e ele olhou para mim de forma muito direta e disse, Clint, eu li este livro e eu sei que o mundo não precisa do seu silêncio agora. O mundo precisa da sua voz agora mais do que jamais antes e o mundo precisa deste livro. Então ele colocou isso na minha mente. Tudo bem, pelo menos o que eu posso fazer é publicar este livro. O serviço de oração veio para o Dr. Naran e eu me lembro... Novamente eu estava com aquela nuvem de depressão e eu senti tanto desconforto que eu não pude dormir naquela noite. E eu despertei, eu não fui dormir e eu saí da cama cerca de 5 da manhã e eu pensei, vou apenas movimentar meu corpo. E eu estava caminhando pelas ruas de Bombaim e eu me lembro de me sentir como se alguém estivesse me seguindo e eu olhei, não podia ver ninguém e de repente eu olhei para baixo e havia aquele cão me seguindo. E eu disse, isso é tão estranho. Dr. Naran, ele era tão suave em quase tudo, mas ele era realmente muito rigoroso que se um animal de rua, uma pessoa sem teto viesse, nós sempre precisávamos dar algo a ela. Havia um princípio, um dos segredos, na verdade,
Um dos segredos que eu gostaria de compartilhar é chamado Titi Double Bowie. Você trata um convidado não esperado como se Deus, ele mesmo ou ela mesma estivesse vindo. E sabe, eu estou falando muito, mas tudo bem se eu compartilhar essa história bem rapidamente? Sim, por favor. Então, em minha depressão ou naquela nuvem de confusão, de repente aquele cão aparece e eu disse, tudo bem, pelo menos em honra ao Dr. Neran, eu posso alimentar esse cão. Então esperei até que fosse de manhã, peguei um pouco de comida, coloquei no chão e ele não comeu. E ele estava simplesmente olhando para mim, olhou para a comida, cheirou e olhou de volta para mim. E eu disse, o que você quer? O que você quer? Então eu fui embora e ele me seguiu por quase 1, 2 horas. Eu perambulava pelas ruas de Bombaim, aquele cão estava me seguindo por ali. Então finalmente eu fui para a casa do Dr. Neran, onde estava o seu filho, e naquele processo do cão me seguir, ele me lembrou de tantos segredos que o Dr. Neran tinha ensinado, mas eu estava arrogante demais ou cabeça dura demais para ver naquele momento. Mas então a depressão começou a ir embora e eu estava me sentindo cada vez mais elevado. Eu me lembro de que eu fiz um vídeo do Facebook ao vivo com aquele cão para que eu pudesse compartilhar algumas das coisas que eu estava redescobrindo em meu coração. Quando finalmente cheguei à casa do Dr. Neran, eu disse ao filho dele, Krishna, o que está acontecendo? Eu não sei como explicá-lo, mas é como um milagre. Naquela casa, nós tínhamos comida de cachorro e começamos a comer a comida de cachorro. Jack Campbell disse, sabe o nome que você deveria dar a esse cachorro? É Milo, porque você o encontrou quando você estava no seu momento baixo, Milo. E ele lembrou você do seu amor, my love. E esse cão, tudo bem, eu vou compartilhar só essa parte muito rapidamente, porque dá todo o contexto. Naquela noite, ele ainda estava me seguindo. E eu dizia, o que eu faço? Então eu fui para meu apartamento e eu disse, muito obrigado por me dar o presente da sua presença hoje. Eu não sei como te agradecer o bastante. Se eu te ver amanhã, ficarei feliz, mas se eu nunca mais te ver, eu apenas quero dizer obrigado. Então fechei a porta e ele começou a latir no meu condomínio, despertando as pessoas. Então eu abri a porta novamente, coloquei o cobertor e eu disse, me desculpe, eu trate os convidados inesperados como se fosse Deus. Então eu coloquei um cobertor, use o cobertor, se você quiser ficar aqui, ficarei muito feliz de ver você amanhã, mas se não, eu apenas digo obrigado por estar em minha vida. Fechei a porta e ele começou a latir novamente. Então eu disse, tudo bem, se eu realmente for tratar esse convidado inesperado como Deus, provavelmente eu não deixaria Deus, essa pessoa, do lado de fora. Então, de forma muito hesitante, eu abri minha porta e ele entrou diretamente para dentro do meu apartamento. Agora, era um cão de rua, em Bombaim. Sabe, as pessoas têm medo de cães de rua. Sabe, eu não sei se ele vai fazer xixi nas coisas, eu não sei o que acontecerá. Mas era um experimento. E então, eu fui fechar a porta do meu quarto para ir dormir e ele começou a latir novamente. Eu falei, ei, o que você quer? A única forma dele dormir é se ele estivesse ao lado da minha cama com a minha mão na cabeça dele. E então, no dia seguinte, foi quando todos os aeroportos fecharam. E por 7 meses, os aeroportos estavam fechados, eu não pude deixar a Índia, e aquele cão foi meu companheiro. E, na verdade, meu companheiro em lançar não apenas o livro, mas devido à sua presença, muitas pessoas assistindo os vídeos ao vivo do Facebook. No dia seguinte eu fui para a clínica, eu chamei o Uber e ele pulou no meu colo, no Uber, e eu pensei, não sei o que ele fará. E ele ficou 40, 50 minutos no meu colo e quando chegamos à clínica, ele foi direto para a porta onde o Dr. Neran ficava, onde ele atendia as pessoas. Em primeiro lugar, vou mostrar a foto do Milo. Aqui está esse belo cão, o Milo. E este foi no segundo dia, na clínica do Dr. Neran. Ele entrou, viu as fotos do Dr. Neran com o Dalai Lama e sentou-se no chão como se ele pertencesse àquele lugar. A equipe viu meu vídeo antes da Facebook Live e eles vieram e lágrimas estavam em seus olhos. Eu fiz uma outra live no Facebook e depois eu fechei a porta e eu simplesmente meditei lá e me lembrei de toda a jornada com o Dr. Neran. E que a coisa mais importante sobre os antigos segredos não se trata de tornar você dependente de qualquer um, trata-se de tornar você independente. Eu até mesmo dei esse livro recentemente, na verdade, eu não dei a ela, mas outra pessoa deu a ela, uma bela estrela de Hollywood que disse que a coisa favorita, o que ela mais gostou é que isso sempre te aponta de volta para si mesmo. E diz o que você quer e ensina você todos os princípios
para que você possa ser independente. Então pensei que esse era todo o motivo por eu ter sido atraído para o Dr. Neran em primeiro lugar, porque ele era tão humilde, tão amoroso. E este é um outro milagre, ou um milagre fantástico. É que neste dia, quando essa transmissão está acontecendo, é literalmente o aniversário do Dr. Neran, 4 de maio. E vocês não sabiam disso, e eu também não sabia, mas eu sinto como se seus antigos segredos estão muito mais próximos de chegar em cada coração, em cada casa. Então, obrigado por fazer esta parte acontecer. Isso é tão incrível, e eu preciso dizer, eu nunca acendo uma vela em uma mesa, e eu literalmente peguei e trouxe velas aqui e acendi. E eu não tinha nenhuma ideia de que seria o aniversário do Dr. Neran. Vamos mantê-las acesas por todo o mês. Eu acho que eu gostaria disso. Quer dizer, em cada um dos shows. Isso é realmente fantástico. Eu acho que minha citação favorita do livro é que eu não vim para te ensinar, eu vim para te amar, e o amor te ensinará. E eu simplesmente gostaria de dizer que você incorpora tudo que o Dr. Neran estava aqui para fazer por nós. Então, muito obrigada por tudo que você fez. Podemos falar sobre os recursos, websites, para que as pessoas possam realmente ver isto. Sabe, em meia hora, nós realmente não temos a história inteira. Então, para onde as pessoas vão, Clint, para ter acesso a mais coisas? Sim, é tão belo, sabe? Em primeiro lugar, quando Milo apareceu, antes do livro ter sido publicado, eu disse, sabe, as pessoas querem experimentar milagres? Ou coisas que parecem como milagres. O Dr. Neran sempre disse, isso é baseado em uma ciência antiga, mas realmente parece como um milagre. Então eu comecei algo de forma informal. Eu coloquei no Facebook, dizendo, quem quer fazer um jogo ou um experimento comigo? Nós chamamos o jogo do experimento dos milagres. Você simplesmente aplica 3 princípios do livro e perceba que tipo de milagres acontecem em sua vida. Eu pensei que 10, 15 pessoas se inscreveriam e mais de 300 pessoas se inscreveram de todas as partes do mundo. E os milagres mais legais começaram a acontecer. Milagres financeiros, milagres de saúde, milagres de relacionamentos. Um homem que tinha sido um estranho para seus filhos por mais de 10 anos se reuniu com elas. Algo realmente belo aconteceu. Um garoto que não tinha falado com sua mãe por mais de 6 anos. E também uma cura acontecendo, várias conexões acontecendo, tantas coisas, sabe? Perdões, tantas coisas belas acontecendo. E eu pensei, por que não fazemos isso novamente? Então começamos um outro chamado o experimento global dos milagres de cura. E então mais de 1.500 pessoas participaram. E então alguém na transmissão disse, precisamos traduzir este livro. Então de repente, em 2 semanas, tivemos pessoas traduzindo em mais de 30 idiomas. E algo que me deixou tão humilde em ver aquilo, o Dr. Neran pode não estar aqui na forma física, mas definitivamente seu espírito está movimentando as coisas adiante de uma maneira que está muito além de qualquer coisa que eu possa pensar. Então o presente que nós temos, você quer que eu fale sobre o presente que eu tenho para as pessoas? Por favor, faça isso. Então, em primeiro lugar, há tantos remédios para se você tem artrite ou alta pressão sanguínea, ou se você quiser mais energia, se você quer mais paz, mais calma em sua mente, se você quer melhorar seu sistema imunológico, há tantas coisas aqui, é como uma bíblia dos remédios. Então, me assegurarei de que você tenha isso como presente. Mesmo que você não tenha o livro, onde quer que você esteja no mundo, se você não puder ter, você terá isso. Então é um presente que queremos dar a todos, mas também para aqueles que querem jogar esse jogo, que querem fazer essa experiência de milagres de cura, nós temos um código de desconto, que é um grande desconto. Eu apenas quero jogar esse jogo com o máximo de pessoas possível. E veja por si mesmo, quando você aplica os princípios, aqueles 3 segredos, e veja que tipo de milagres acontecem em sua vida. Estamos quase sem tempo. Qual é o website para poder ir? Bem, eu encorajo a todos a irem visitar myancientsecrets.com. Este é o website para muito do trabalho do Clint, myancientsecret.com. Agora, para o presente gratuito sobre o qual o Clint está falando, nós estamos colocando isso na janela do bate-papo para vocês verem. Se você estiver assistindo isso no seu portal de membros, gire para baixo e você verá a biografia do Clint e de baixo você terá o link para o presente gratuito, bem como o código promocional.
Então, últimas palavras que você queira compartilhar conosco, Clint? Sim, apenas gostaria de agradecer. Sabe, não apenas vocês dois, Lee e Mônica, vocês me deixam elevado, me deixam tão feliz, mas também sua comunidade. Quando eu estava no programa da última vez, as pessoas vieram de todas as partes do mundo. Eu estava na Índia e eu vi 2 pessoas da Dinamarca, 2 belas pessoas. Onde quer que eu vá agora, estou rodeado por uma bolha de amor. Houve pessoas que ajudaram com as traduções finais do livro para o espanhol e agora estão ajudando com o alemão. Encontrei pessoas na Itália que conhecem vocês e amam vocês. Eu apenas gostaria de dizer que esta é uma das mais belas e amorosas comunidades de consciência que eu já vi ou com que eu já estive associado. Então, o que quer que vocês estejam fazendo, eu apenas quero dizer obrigado. Eu direi o que estamos fazendo. Estamos recebendo você em nosso programa, é isso que estamos fazendo. Muito, muito obrigado, meu amigo. E essa não será a única vez que veremos você, então até a próxima. E talvez a próxima vez estaremos no programa. Muito mais pessoas estão vendo você agora do que viram você da primeira vez, então as coisas acontecerão.